Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Nós temos aqui mais uma mensagem para a nossa reflexão sobre o rei Davi. Davi foi um grande exemplo, um grande homem, e ficou registrado diversas ações, diversos atos, diversas obras deste grande homem. Davi nós conhecemos bem, ele foi rei de Israel, mas até mesmo antes dele se tornar rei, ele já estava ali demonstrando frutos de um homem que tinha um relacionamento pessoal com Elohim. Davi, ele ainda cuidando das ovelhas da casa do seu pai, ele já teve experiências de livramentos, de vitórias, e uma das passagens mais conhecidas é quando ele vai enfrentar o gigante Goliate, ou mais conhecido como Golias. Não havia no exército de Israel um homem que estivesse disposto a enfrentar Golias, mas Davi, mesmo não tendo um treinamento militar, mesmo não sendo do exército, não quer dizer que ele não estava preparado para aquele desafio. Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, ele já muitas vezes enfrentava perigos, como por exemplo, enfrentou um leão, enfrentou um urso, ainda muito jovem, e nós vemos ali o Senhor dando vitória a Davi por onde quer que ele ia. Essa foi uma das grandes experiências que Davi passou, de confiança no Eterno. E a expressão que ele utiliza para o gigante é: tu vês contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sempre colocava a sua confiança no Senhor, mesmo sendo um homem capaz, mesmo sendo um homem depois já experiente, treinado, mas ele nunca deixava de colocar a sua confiança naquele que lhe socorre, naquele que tem todo o poder e que sempre lhe dava vitória. Isso tudo porque ele desenvolveu um relacionamento pessoal com o Criador, que essa é a vontade do Criador para toda a humanidade. E no primeiro livro de Shemuel, ou Samuel, como é mais conhecido, no capítulo 30, nós temos aqui uma passagem de grande angústia para Davi, quando os amalequitas vieram e deram com ímpeto, com força, e feriram a cidade onde ele estava habitando. No caso, ele era Ziklag. Ele já tinha saído de Israel, porque ele estava fugindo do rei Saul, porque o rei estava perseguindo, o rei queria matá-lo. Veja que a vida de Davi nunca foi uma vida fácil, foi sempre uma vida de guerra, mas ele saiu de Israel, estava ali no meio dos filisteus. Aquis, rei de Gat, deu esta cidade para Davi, Ziklag, e Davi foi habitar em Ziklag. Quando ele está ali guerreando algumas guerras, ainda na terra dos filisteus, ele vai agora voltar para Ziklag. Ele encontra a cidade ferida, ele encontra a cidade incendiada, ele encontra suas mulheres, seus filhos e filhas sequestrados, foram levados pelo inimigo, pelos amalequitas. Aqui, no capítulo 30, no versículo 3, diz que Davi e os seus homens vieram à cidade e estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. E Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você veja aqui situação dificílima, de muita angústia, pois a cidade estava ferida, colocaram fogo na cidade e levaram cativos suas mulheres, seus filhos, inclusive as mulheres de Davi. E agora, o que passa na cabeça de Davi? Ele fugiu de Israel, ele não tinha ninguém em Israel para ajudá-lo. Os filisteus também, ninguém o ajudaria. E os homens que estavam com ele, tudo levava a crer que vamos partir para a guerra. Mas olha o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Então, quem sobrava, que era o seu povo, os homens que estavam com ele, ainda queriam apedrejar Davi. Essa era a situação. E o que fazer então? Você veja que você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para te ajudar, para te socorrer, e ainda querem matar você, e você não tem culpa da situação. Mas Davi, ele aprendeu desde a sua mocidade, ele aprendeu desde quando era pequeno, menino, a recorrer ao Senhor. Nós nos habituamos a recorrer ao Senhor, a recorrer ao Criador, porque nós desenvolvemos um relacionamento. Elohim não é apenas uma teoria, Elohim não é apenas uma pessoa que está escrita no livro, que está escrita na Bíblia, mas Elohim é de fato uma pessoa que se relaciona com você. Você foi acostumado a recorrer a Elohim, mesmo na hora da angústia, você vai continuar sabendo a quem recorrer, e mais do que isso, você vai recorrer com confiança, porque você sabe quem é Elohim, você sabe da sua capacidade. Dependendo do poder de um exército, o exército, dependendo da sua capacidade, ele protege o seu povo. Dependendo da sua capacidade, ele não vai conseguir proteger o seu povo. E dependendo até do tipo de exército, ele pode até se voltar contra o seu próprio povo, fazer maldades contra o seu próprio povo. Nós vemos isso em toda a história. Qual é a capacidade de Elohim de proteger o homem?
Aí é que está a nossa confiança. Eu sei que Elohim é capaz de guardar qualquer homem. E até está escrito que se Elohim não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja bem, em vão vigia a sentinela. Pode ter um soldado bem armado, treinado, mas se o Senhor não estiver guardando, em vão será vão todo o esforço. Então daí nós vemos na Escritura Sagrada, sempre nos estimula a buscar o Criador, a confiar nele, a esperar nele e saber que ele tem o poder de nos guardar de toda e qualquer adversidade, de todo e qualquer mal. Ainda no versículo 6, no finalzinho, está ali o segredo da vitória de Davi. Todavia, Davi, mesmo quando estavam querendo apedrejar Davi, todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Elohim. Ele se apegou ao Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Isso faz toda a diferença na vida do homem. Quando não parecia ter mais ninguém ali, suas angústias, sua alma amargurada, mas ele sabia em quem ele podia confiar, e ele tomou a medida certa. Ele recorreu ao Senhor. Ele vai fazer uma oração ao Senhor. Olha a importância de nós termos o nosso relacionamento com o Pai, a nossa obediência, para quando nós precisarmos de uma resposta, precisamos buscar o Senhor, nós temos esta resposta. Ele faz essa pergunta ao Senhor: Senhor, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor respondeu: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Ora, depois que a pessoa recebe uma palavra desta, da parte do Senhor, o Senhor dizendo para ele perseguir a tropa dos amalequitas, e que ele recuperaria tudo, nada se perderia, você já vê que o ânimo da pessoa já muda. Não é qualquer homem que está falando, não é um general que está falando, quem está falando é o Senhor. E você sabe que quando o Senhor fala, ele cumpre a sua palavra. Está escrito assim: será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então Davi agora já recobrado de ânimo, porque ele ouviu a palavra do Senhor. Este é o efeito da palavra do Senhor na vida do homem, na vida da mulher, que guarda esta palavra. Mesmo numa situação de angústia, ele então vai ter paz, porque ele está com a palavra do Senhor no coração. Ele não vai entrar em desespero, mas ele vai se fortalecer no Senhor, ele vai se apegar ao Senhor. Está escrito que todo aquele que busca o Senhor não o desampara. E o que acontece? Você vê o Senhor guiando Davi, Mitsiri, que sabia onde estava a tropa, ele guiou Davi e os seus homens até aquela tropa, e quando eles chegaram e viram os amalequitas, eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, era uma multidão, eles estavam comendo, estavam bebendo, estavam dançando, festejando por causa do despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então, como é que é a situação dos inimigos? Comendo, bebendo, comemorando, festejando, dançando, enquanto Davi estava numa angústia grande, mas soube a quem recorrer. E o Senhor deu vitória a Davi, feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou. Assim livrou Davi tudo quanto tinham tomado os amalequitas. Livrou suas mulheres, ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, os filhos e as filhas. Tudo Davi fez retornar. Veja a grande vitória que o Senhor deu a Davi por causa da sua confiança, por causa da sua busca em Arruvá. Davi ali poderia buscar muitos homens, fazer muitas alianças, buscar outros reis, outras nações, mas Davi buscou a pessoa certa. E Davi, ele é conhecido por escrever muitos salmos. No Salmo 18, ou Terrilá 18, ele fala: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu El, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei ao Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Na angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Elohim. Desde o seu palácio, ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Porque, aí aqui entra algo importante, porque guardei os caminhos do Senhor. Veja bem, aquilo que o Senhor estabelece, aquilo que o Senhor determina. Olha, Davi, guardei os caminhos do Senhor e não fui condenado por meu Elohim. Todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos, não rejeitei os seus mandamentos, suas leis, suas ordenanças. Veja aqui que Davi era um homem obediente à palavra, aos estatutos, às leis estabelecidas pelo Senhor. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, me guardei de transgressão. Pelo que me retribuiu Jeová, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Esse é o Salmo 18.
No Salmo 9, ele fala: o Senhor também será um alto refúgio para o oprimido. O alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Olha aqui o Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Elohim. E para nós finalizarmos, o Salmo 32, versículos 6 e 7 diz: pelo que todo aquele que é leal, essa palavra é hassid, leal, fiel, devoto, ele guarda os caminhos do Senhor, ele guarda os mandamentos do Senhor, ele guarda as suas leis. Ele não despreza as leis, mas ele ama as leis do Senhor. Então esse é o leal. Todo aquele que é leal orará a ti. Veja bem, o requisito para que a oração seja ouvida pelo Pai. Isso aqui é o próprio Davi falando: orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, de muitas tribulações, de muita dificuldade e angústias, estas águas a ele não chegarão, porque o Senhor o guardará. Versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E o que vai acontecer é exatamente isso. A pessoa vai recorrer ao Senhor, porque é uma pessoa leal, uma pessoa fiel ao Senhor. O Senhor vai ouvir o seu clamor. O Senhor vai pelejar por ela, vai dar vitória contra inimigos mais poderosos, mais numerosos, e a pessoa então, da angústia, ela vai dar lugar agora à alegria, né? Da tristeza, ela vai dar lugar a regozijo. O que vai acontecer agora com a pessoa são esses alegres cantos de livramento. Ela vai cantar ao Senhor, ela vai se alegrar no Senhor, ela vai glorificar o nome do Senhor, porque ela sabe que do Senhor veio a vitória, que foi o Senhor que pelejou por ela. E agora ela está vendo seus inimigos derrotados e ela está glorificando o nome do Senhor, porque ele foi livre do mal, foi livre dos inimigos. O Senhor, ele faz esta obra. O Senhor peleja pelos seus filhos, ele nunca desampara aqueles que o buscam, que são fiéis a ele, aqueles que o amam. E meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.